O segredo dos recrutadores, o que que ninguém te conta. E aqui, galera, para a gente poder começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero trazer aqui a diferença entre recrutador interno e recrutador externo. Todo mundo sabe a diferença de um recrutador interno e externo? A minha experiência aqui, para quem não sabe, eu sempre fui recrutador interno, ou seja, eu era um recrutador que eu ficava dentro da minha empresa, ali na Senar, se vocês forem ver no meu LinkedIn, na Mecanizou, eu era um funcionário daquela empresa e eu tinha ali a meta de fechar vagas para aquela empresa. Só que existem empresas, existem organizações que não têm aí um profissional de recrutamento e seleção, um RH, que fica alocado dentro da empresa. Eles contratam consultorias, um RH externo, um recrutador externo, para poder fechar a vaga para eles. Não sei se alguém já fez uma entrevista assim, de um recrutador que não era da própria empresa. Você foi convidado para uma entrevista lá para a empresa Nubank, só que o recrutador, quando você foi ver no LinkedIn, ele não trabalhava na Nubank. Ele trabalhava lá numa outra empresa, na Intera da vida. Pô, por quê? Porque a Nubank contratou a Intera para poder fazer o processo seletivo. Então, esse é um recrutador externo. O recrutador interno seria o quê? Um recrutador dentro da Nubank, que trabalha na Nubank, contratado pela Nubank, fazendo os processos seletivos ali para poder fechar aquela vaga. Interessante que a gente entenda essa diferença. E eu vou passar aqui para vocês, principalmente, as coisas voltadas para como que você pode passar ali no processo seletivo de RH, os recrutadores, quando os recrutadores eles são internos, quando eles são aí funcionários da empresa. E aí, qual é o benefício disso? Se você conseguir entender a cabeça dos recrutadores, você vai se destacar em relação aos seus concorrentes. Por quê? A gente não pode, aqui, no processo seletivo, quando a gente está tentando conseguir nosso emprego em até 51 dias, fazer um currículo da nossa cabeça. Ah, eu acho que ficou legal. Fazer um LinkedIn da nossa cabeça. Pô, eu acho que meu LinkedIn tá bacana. Fazer uma entrevista falando o que a gente acha que é relevante. Não. O que a gente precisa? A gente precisa fazer ali a nossa estratégia para conseguir emprego em até 51 dias, pensando o que vai chamar a atenção de um recrutador. O que vai chamar a atenção daquela pessoa ali para poder avançar nas próximas etapas. Como eu fui recrutador, eu sempre passo para vocês a minha experiência, o que chamava atenção para mim, para que você possa pegar essas estratégias e colocar no seu currículo, no seu LinkedIn, nas suas entrevistas também. E aí eu quero trazer aqui 3 segredos que os recrutadores eles não vão falar, os meus colegas. Podem até me dar hate aí depois, mas eu vou contar aqui para vocês algumas coisinhas que podem mudar completamente o jogo para você que está buscando seu emprego em até 51 dias. A primeira coisa que muita gente não sabe é que o recrutador, ele não tem poder de nada. Esse é um segredo. Tem muita gente que acha que para você ali conseguir passar nos processos seletivos, você tem que apenas vencer o recrutador. Apenas é o recrutador que decide quem vai ser aprovado, quem vai ser eliminado, no início do processo, no final do processo. E não. O recrutador, ele não tem poder de nada, nada, nada. Primeiro ponto. Quem constrói a vaga, quem define se a vaga ela vai ser essencial ou não para a empresa, se vai precisar abrir aquela vaga ou não, com aquele salário, com aquelas etapas, é o gestor, não é o recrutador. Tem muita gente que acha que, o recrutador, os recrutadores são malucos aí, os recrutadores estão botando 7 etapas no processo seletivo. Mas o RH não tem poder de nada nisso. Ele é apenas um facilitador. Então, o primeiro segredo que muita gente não sabe é que o RH, ele tá ali somente para fazer o meio de campo. Mas quem realmente toma a decisão de tudo é o gestor. Lá no processo da triagem de currículo, quem toma a decisão de quem vai passar ou não para a parte de entrevistas, quais são os princípios, os pilares, tem que ser uma pessoa que tenha um Excel avançado, tem que ser uma pessoa que tenha um SQL da vida. Quem define isso não é o recrutador. Esses pilares, esses princípios, os requisitos, quem define isso é o gestor. Então, primeira coisa que você tem que entender é, beleza, eu entendi ali que o RH ele é só um facilitador. Ele é só uma pessoa que vai estar no meio de campo. Então, eu tenho que não só dominar a cabeça do recrutador, mas também dominar a cabeça do gestor. Sim, vocês têm que entender as duas cabeças. Tem que fazer um currículo, um LinkedIn, um processo de entrevistas que faça sentido para você chamar a atenção dos dois, do recrutador e do gestor. Outra coisa aqui que muita gente não fala no processo aqui de processo seletivo é o seguinte. Alguém aqui já viu alguma descrição de vaga muito estranha? Não sei se você já aconteceu isso com você. Você foi lá no LinkedIn da vida, viu uma vaga que fazia sentido para você, analista de dados,
Quando olhou a descrição da vaga de analista de dados, viu que não tinha nada ali, realmente nada, que realmente fizesse sentido para aquela posição. Uns requisitos meio aleatórios, alguns requisitos que às vezes nem fazia sentido para aquela senioridade. Parece, não sei se alguém já viu uma vaga que coloca lá como júnior, mas tem os requisitos de sênior. Por que isso acontece? Porque muitos recrutadores, isso aqui vai ter gente que vai me cancelar, talvez, mas eu vou falar para vocês. Tem muito colega meu recrutador que, infelizmente, copia e cola a descrição de outra vaga e coloca na sua própria vaga. Coloca lá no seu cadastro da GUP, nos outros sites de vagas. A maioria dos recrutadores, eles são preguiçosos. Tem muito recrutador hoje que ele tá, ao invés de pensar e configurar ali, ó, o que eu preciso para essa vaga ali, o que o gestor pediu para mim, são esses requisitos, esses requisitos, esses requisitos e esses requisitos. Ao invés dele realmente parar e pensar, ele pega, joga no chat GPT, joga na inteligência artificial e fala, construa para mim uma descrição de vagas para o cargo de analista de marketing pleno. Aí o chat GPT vai lá, coloca, o recrutador copia e cola e coloca lá, sem ter o senso crítico, se aquilo realmente faz sentido para o que ele está precisando, para o que o gestor passou para ele. Aí qual é o grande ponto aqui que muita gente se ferra? Muita gente que está buscando emprego não consegue um emprego por conta disso. Não sei você, se isso já aconteceu com você, mas você já, infelizmente, deixou de se candidatar numa vaga porque pela descrição você viu que não tinha os requisitos necessários? Já aconteceu com você? Bota aqui, já, Rick, já aconteceu comigo, já deixei de me candidatar numa vaga porque eu vi lá que tinha muito requisito e eu não tinha aqueles requisitos todos. Às vezes, aqueles requisitos, às vezes, aquilo que está na descrição da vaga não é realmente o que a empresa está precisando. Porque tem muito recrutador que não parou para poder só corrigir aquela descrição da vaga e ver faz sentido ou não faz. Então, o que eu recomendo para os meus alunos aqui do meu treinamento do PRH? Nossa recomendação é, você vai fazer um bom processo ali de autoconhecimento, você vai arrumar o seu currículo, vai arrumar o seu LinkedIn, vai arrumar sua GUP, vai arrumar sua casa. Depois que você fizer bem esse processo de arrumar sua casa, você vai se inscrever para o máximo possível de vagas que você puder. Mesmo se a descrição da vaga, quando você for ler, não fizer sentido para você. Se você está deixando de se candidatar numa vaga porque a descrição estava muito pesada ali para você, né? Tá, tipo, ó, tem muitos requisitos que eu não tenho, se candidate. Obviamente, a gente não pode se candidatar de qualquer jeito, né? Não vai pegar o currículo que não está funcionando, o LinkedIn que não está funcionando e sair disparando. Aí não vai mudar nada, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Mas você fez um bom processo de arrumar o seu LinkedIn, arrumar o seu currículo, como a gente fala aqui no nosso canal, né, do YouTube. Fez tudo direitinho, aí você pode sair se disparando para as vagas. Porque nem sempre aquilo que está lá realmente é o que a empresa está precisando. É um segredo que ninguém vai te contar. Então, de verdade, tomem esse cuidado. E eu vou falar uma outra coisa, um terceiro segredo aqui, que os recrutadores não vão contar para vocês. Porque ninguém vai admitir isso. Mas a maioria dos meus colegas de RH, a maioria dos recrutadores, eles são desorganizados. Já aconteceu com vocês aí, de um RH falar, eu vou te mandar um retorno daquela etapa e não mandar esse retorno ali na data que tinha sido combinado? Já aconteceu com vocês? Ó, a próxima etapa vai ser ali uma entrevista com o gestor. Se você for aprovado, eu vou te dar um retorno aí no máximo até quarta-feira. Aí chega quarta-feira, você tá lá na expectativa, espera o dia inteiro, o RH não manda mensagem para você. Você espera quinta-feira, o RH não manda mensagem para você. Você espera mais uma semana, o RH não manda mensagem para você. Já aconteceu isso com vocês? Ou só acontece com os meus alunos? Só com os meus alunos que acontece isso. Não, acontece isso com todo mundo. Por que isso acontece? Porque a maioria dos recrutadores eles são desorganizados, infelizmente. Infelizmente. A maioria dos recrutadores não faz uma boa gestão de processo seletivo para definir, ó, se eu combinei com o José que eu vou dar um retorno para ele até quarta-feira, por mais que eu não tenha uma resposta positiva ou negativa, por mais que o gestor ainda não tenha decidido se a gente vai aprovar ou não o José, eu vou pelo menos na quarta-feira avisar para ele que eu preciso de mais uma semana para poder conversar aqui com o gestor e ver se ele vai ser aprovado ou não. Como a maioria dos recrutadores eles são desorganizados, o que a gente tem que fazer? Infelizmente, tá? A gente precisa se organizar por eles. A gente não pode mudar o outro. A única coisa que a gente tem que mudar somos nós mesmos. É a nossa estratégia. Então, se eles são desorganizados, eu tenho que me organizar
para poder fazer o quê? Organizar ele. Então, se foi combinado na quarta-feira para dar um retorno, você coloca na sua agenda ali para quinta-feira, você já poder cobrar a pessoa caso na quarta-feira ela não tenha respondido. Então, foi combinado na quarta, na quinta-feira você já pode cobrar. É seu direito. É seu dever cobrar também, você tem que fazer isso. Se não, o que vai acontecer? Vocês vão ficar ali sendo esquecidos nos processos seletivos. Se não, aquele contato que estava quente com o recrutador, com o gestor e tal, ele vai enfraquecendo. Então, temos que nos organizar para poder estar sempre cobrando. Amel, isso mesmo, não seja discreto. O que são os profissionais discretos? São as pessoas que elas têm os requisitos da vaga, são bons profissionais, entregam resultado, têm histórias para poder contar, poderiam se encaixar perfeitamente com aquela vaga, só que as pessoas elas ficam sendo discretas, ficam com vergonha ali de fazer uma cobrança com o recrutador. Se for alinhado, você pode cobrar, ainda mais porque você sabe que a maioria é desorganizada. Então, bota na agenda, cria uma planilha com o controle de vagas, para que você possa saber quando que você vai ter que cobrar ali aquela pessoa. É importante isso. A gente recomenda no nosso treinamento, se quiser, anota isso aí, que é legal. 3 cobranças. Uma cobrança a cada semana. Aí, depois de 3, realmente é desnecessário. Mas você tem 3 oportunidades ali do recrutador poder te responder, para poder te dar um status do processo. Quem não faz isso, infelizmente, pode ficar para trás. E aí, para você conseguir seu emprego em até 51 dias, você precisa realmente dominar isso, de entender como funciona a cabeça de nós, recrutadores, de entender como funciona o dia a dia de um recrutador, entender como funciona a loucura aqui que é fazer gestão de processo seletivo, analisar milhares de currículos, milhares de LinkedIns. Vai vencer o jogo quem se colocar no lugar do outro. Se você quer conseguir o seu emprego em até 51 dias, se você quer conseguir aí a vaga que você deseja, remoto e tal, para você poder conseguir voltar a ter o salário que você merece, você precisa parar de usar as estratégias que estão na sua cabeça e começar a entender ali o outro. Quem é o seu adversário, entre aspas, mas quem é a outra pessoa que está ali do outro lado. Como que o recrutador faz o processo de triagem de currículo? O que ele define ali que vai fazer sentido ou não para poder passar? Como que o RH define quem vai passar na entrevista com ele? Como que o RH convence o gestor a avançar com aquele processo seletivo? E aí, quando vocês dominarem isso, aí vocês vão conseguir o seu emprego muito mais rápido. Vocês só vão ter que ajustar a estratégia de vocês. E uma coisa que a gente sempre fala, voltado para entrevista com recrutadores, entrevista com o RH, é o seguinte. Coloca isso na cabeça, tá? O seu objetivo, quando você estiver sendo entrevistado por nós, recrutadores, é fazer com que o RH ele seja um advogado seu no processo seletivo. Como assim um advogado, Rick? Seu objetivo é fazer com que o RH ele te defenda. Lembra que eu falei aqui que um dos segredos é que o RH ele não tem poder de nada? O RH ele não tem poder de nada por quê? Porque é o gestor que toma a decisão de quem ele vai contratar ou não. Só que você pode ter um aliado nesse processo, que é o recrutador. Se você for contratado, o recrutador vai bater a meta dele. É melhor para o recrutador isso. Então, quando você mostra para o RH que você é a pessoa que vai fazer ele bater a meta dele de fechar vaga, ele vai lutar por você, vai tentar negociar lá com o gestor para te aprovar no processo seletivo. E eu já lutei por vários candidatos. Vários. Falei, gestor, eu sei que talvez você tenha pego algum viés, algum preconceito, alguma coisa, mas olha isso aqui que eu entrevistei ele, olha o que eu vi aqui que você não percebeu, olha esse LinkedIn aqui que você não viu. Então a gente faz isso, é melhor pra gente. A gente precisa bater a meta de fechar a vaga. E você tem que aprender a transformar o recrutador de fato no seu aliado, entendendo quais são os gatilhos que mexem ali com o RH, para que você possa não ser discreto, como a Melzinha botou aqui. E para quem quer se aprofundar nessa parte de como funciona a entrevista com o RH, quais gatilhos certos utilizar ou não, tem um vídeo aqui no nosso YouTube que é bem legal, recomendo que vocês assistam, que é o vídeo aqui, ó, deixa eu compartilhar a minha tela, o vídeo da Duda, a Eduarda Almendra. Ela melhorou a comunicação dela, conseguiu uma vaga home office em 20 dias. E na entrevista dela, é 28 minutos aqui de conversa que a gente teve. Mas eu vou pegar só um trecho aqui. Ela fala um pouco de como que ela conseguiu fazer com que a história dela ficasse na cabeça do RH. Olha só o que ela conta. Eu sabia que eu tinha algumas dificuldades e uma das principais dificuldades era a comunicação. Então, eu entrei com uma dificuldade muito grande e, cara, eu me desenvolvi muito.
E aí eu comecei a fazer as entrevistas e, cara, foi o diferencial. Então, eu acabei não entrando, né? Eu passei na vaga, mas eu escolhi não entrar. Só que eu fiquei tão na cabeça da moça do RH que ela me voltou a procurar, né? Cara, tem umas 3 semanas que ela me procurou sem eu falar com ela, sem nada. Ela falou, cara, você foi muito bem, a gente sempre lembra de você aqui, a gente quer muito você no time, e agora a vaga é home office e você tem que vir só uma vez na semana. Então, você quer vir? E eu aceitei. Olha isso, ela conta na entrevista completa, tá? Assistam lá, bota assim, dedicada especialista 177, que aí vocês vão ver o vídeo completo da Duda. E ela fala o seguinte, na entrevista dela, ela fez um processo seletivo no início do ano, a vaga era híbrida, se não me engano, era presencial, ela não poderia, mas ela foi tão bem no processo, ela ficou tão marcada na memória das pessoas que entrevistaram ela, que depois de um tempo abriram a vaga home office, lembraram dela e retornaram ela no processo seletivo. Então, entender como funciona a cabeça de nós recrutadores, fazer com que o recrutador seja o seu advogado no processo seletivo, pode às vezes não dar certo para agora, mas pode dar certo no médio e longo prazo. E aí, para quem quer ter uma carreira rica de histórias, vale super a pena você realmente aprender como fazer esses gatilhos certos para que você possa ficar para sempre na cabeça dos recrutadores. Lá na entrevista dela, ela fala direitinho como é que ela fez isso. Assistam, Dedicado Especialista 177. E quando a gente domina isso, o jogo muda. O jogo muda e você vai conseguir o seu emprego em até 51 dias. Se você chegou até aqui, é porque você está se dedicando para conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, faz o seguinte, já se inscreva no canal para não perder outros vídeos como esse. E agora, a gente também vai colocar aqui algumas sugestões de vídeos, de playlists, para você conseguir o seu emprego em até 51 dias.